Vou fazer essa apresentação aqui, dando uma geral do que é a unidade, para quem não conhece, quem veio de fora, quem já é do Rio de Janeiro e passou a vida inteira na Praia de Ipanema, olhando as ilhas, mas não tenha o conhecimento de perto ali do que é o que compõe o Monumento Natural às Ilhas Cagarras. Passar rapidamente pelo geral que nós estamos trabalhando de pesquisas, apresentar quais são as principais temáticas que serão apresentadas pelos pesquisadores e vou focar na parte que eu tenho trabalhado, que é a parte da fauna terrestre nessas ilhas. Bem, qual é a importância de se estudar ilhas? Desde Darwin e Wallace, que a gente já sabe a grande importância que as ilhas têm, por exemplo, para estudos macroevolutivos de especiação, de extinção. As Ilhas Galápagos foram um cenário importantíssimo para Darwin desenvolver boa parte das ideias dele sobre a evolução através da seleção natural, porque ilhas têm ambientes com as fronteiras bem delimitadas, o que nos ajuda muito a entender os processos que ocorrem nessas ilhas, que é um exemplo, por exemplo, de especiação entre tartarugas terrestres que ocorrem nessas ilhas do arquipélago das Galápagos. Ou seja, são áreas extremamente importantes para a biologia, para a conservação. Além disso, são áreas com alta biodiversidade, são áreas onde ocorre ressurgência de massas d'água, de aumento de nutrientes na coluna d'água, nos costões rochosos. Por exemplo, o meio do oceano é como se fosse um deserto. Onde tem uma ilha, é um oásis no meio desse deserto. Isso ocorre para ilhas oceânicas e ocorre também para ilhas costeiras, não tenham dúvida. Então, tem alto valor paisagístico. Você imagina a Praia de Ipanema ali sem aquelas ilhas emoldurando a paisagem. Esse é um dos grandes motivos da criação do monumento natural, o seu grande valor paisagístico, né? Então, tudo isso agrega uma grande quantidade de valor e a importância, a relevância de se estudar ecossistemas como esse. Ecossistemas ameaçados em alguns casos. Por quê? Porque tem uma área pequena, abrigam espécies raras. Nós encontramos várias espécies raras, várias na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção no arquipélago das Cagarras. São áreas com espécies endêmicas, que também nós encontramos, nós nos deparamos com várias espécies hoje que, assim, inesperadamente, são endêmicas, espécies novas nessas ilhas em frente à Praia de Ipanema. A gente, às vezes, conhece muito mais, como o Carlos coloca, mais sobre Fernando de Noronha, mais sobre São Pedro e São Paulo, que está a 1.000 quilômetros da costa, e não se sabe nada sobre as Ilhas Cagarras. Então, a gente está partindo quase que do zero de conhecimento científico, há 2 anos atrás, para um aumento significativo desse conhecimento. Então, esse é o porquê de se estudar um ecossistema como esse. Aqui nós temos uma visão geral do monumento como um todo, a Ilha Redonda no final, a Cagarras, a Palmas, a Comprida, tem 2 filhotes, 2 ilhotes, fica apenas 4 quilômetros ao sul da Praia de Ipanema, bastante próximo. A gente tem aqui a colônia do Posto 6, estrategicamente localizada, a colônia que mais atua na área das Cagarras. Aqui uma visão geral ao contrário, né? A gente olhou ali da praia para o mar, agora do mar para a praia, a Ilha Redonda, a mais distante, a 8 quilômetros, o filhote da Redonda, esse outro ilhote que faz parte da unidade, e o arquipélago das Cagarras propriamente dito, e ao fundo ali a zona sul do Rio de Janeiro. Próximo, por favor. Aqui uma visão geral do arquipélago das Cagarras, com a Ilha Cagarra, aqui o filhote da Cagarra, que também faz parte da unidade de conservação. É importante frisar, principalmente o pessoal do setor pesqueiro, que tem essa dúvida, essas 2 lajes aqui não fazem parte da unidade. Então, não há nenhuma restrição ali. Aquilo ali continua sendo atuação normal. Isso é interessante, que o desenho da unidade deixou áreas ainda abertas para o uso público, sem nenhum tipo de restrição. Próximo, por favor. Então, são 4 ilhas principais, Cagarra, Comprida, Palmas e Redonda. Nós reparamos aqui que cada uma tem uma conformação, uma altitude, um tipo de vegetação, ou seja, cada ilha dessa tem a sua característica, a sua peculiaridade e diferenças muito significativas geomorfológicas de flora e de fauna, e com isso também dos processos ecossistêmicos. Próximo, por favor. E esses 2 ilhotes, que fazem parte também do monumento, que é o ilhote da Ilha Cagarra e o ilhote da Ilha Redonda. Há várias linhas de pesquisa em andamento hoje, dentro do projeto Ilhas do Rio, que vocês verão durante o dia de hoje, amanhã e à tarde. Pesquisas com a flora terrestre, coordenada pelo Máximo Bovini, do Jardim Botânico, as algas, a flora marinha, pela Raquel Muniz, o bentos, pela Daniela Batista, que são os animais fixos ao fundo, os peixes recifais, coordenado pelo Carlos Rangel, as aves, tanto terrestres quanto marinhas, pela Larissa Cunha, da UFRJ, está tocando esse trabalho brilhantemente, com um esforço de coleta muito grande de dados, e a parte de golfinhos, da Liliane Lodge, que tinha já um projeto, já desde quando, Liliane? 2006?
2004. O projeto dela está desde 2004 acompanhando os golfinhos e, com a entrada do projeto Ilhas do Rio, nós demos continuidade a isso, a logística de coleta de dados, que é muito importante não perder a série temporal, que eu acho que é bastante significativo, com informações muito interessantes que nós veremos ao longo do dia. Então, aqui uma visão geral dessas ilhas e o esforço de coleta só das minhas coletas. Eu não estou entrando aqui nem no mérito, eu vou apresentar o que eu estou fazendo. Vocês vão ver que, se a gente juntar o dos outros colegas, o esforço é extremamente alto. Temos várias saídas de campo terrestres. A gente percebe aqui, esses aqui são os pontos amostrados. A Ilha Redonda, a gente tem um agrupamento de pontos aqui perto do acampamento que nós fazíamos. Conseguimos alcançar o cume da Ilha Redonda com o apoio logístico do Flávio Carneiro, da FEMERG, montanhista, alpinista, que nos colocou lá em cima do cume da Ilha Redonda e, mais importante, nos trouxe de volta, que eu acho que é o mais importante de tudo. Sempre numa expedição para a ilha, se eu voltar para casa, são e salvo. Não temos nenhuma coleta terrestre no filhote da Cagarras e no filhote da Redonda, então a gente percebe que, apesar desse grande esforço amostral, a gente ainda tem várias lacunas para serem preenchidas. Na Ilha de Palmas, só tenho 2 coletas terrestres, a ilha quase toda ainda inexplorada. Na Cagarras também só 2, e na Comprida, que tem um acesso mais fácil, uma quantidade maior, mas ainda também pouco. E se a gente não pensar ainda no outro lado, lado batido das ilhas debaixo d'água, a gente não tem quase nada mostrado. Fora isso, a gente está mostrando até 20 metros até agora. De 20 a 30, 35 metros, tem uma outra biodiversidade que a gente ainda nem chegou a ela. Então, são locais amostrados, poças de maré, como essa a única poça de maré do monumento inteiro, extremamente interessante, porque ambientes como esse, eles abrigam espécies raras, às vezes espécies que só ocorrem nesse microambiente, porque o ambiente é único, então abriga espécies únicas também. Aqui essa piscina de maré. Coleta na região, né, de batimento, no entre marés, nos costões, no meio da profundidade, lá no fundo, na parte mais perto do sedimento, da areia. Próximo, por favor. As coletas terrestres em poças de água doce de chuva, que abrigam espécies ali dentro daquela pocinha. Às vezes você encontra uma desova, uma larva de inseto, isso é muito comum, nos costões rochosos, nas florestas abertas e conseguimos recentemente na mata fechada no cume da Redonda, onde nenhum pesquisador havia alcançado até hoje. Próximo, por favor. Então, é uma logística complexa. Nós levamos uma grande quantidade de equipamentos, por exemplo, o pernoite, que é fundamental, o pernoite todo suspenso na Ilha Redonda, uma logística muito complicada, com um certo grau de perigo, de atenção que a gente tem que ter dentro disso, é uma logística que é extremamente importante, não tem nenhuma parte plana, ou seja, a gente dorme pendurado, todo o nosso equipamento fica pendurado, volta e meia a gente perde capacete, perde máquina fotográfica, cai na pedra, rola, mas graças a Deus ninguém nunca se perdeu lá, o que acho que é o mais importante de tudo. Então, subir nessas rochas, não tem nenhum atracador, ou seja, tem que subir na garra mesmo, ali na craca, e isso realmente assim, engrandece os resultados que a gente está apresentando hoje aqui. Próximo, por favor. A ascensão nessas ilhas, como eu falei, não é uma logística só de chegar, coletar e ir embora. Tem todo um planejamento, isso, a gente perde muito tempo, às vezes a gente passa o mês inteiro sem conseguir coletar, porque o mar não permite, o tempo não permite, então trabalhar no mar tem sempre esse viés da natureza, né, tem que respeitar, o mar é complicado. Próximo. Os principais resultados da minha área de atuação, principalmente da fauna terrestre e da coleção que a gente está montando na seção de assistência ao ensino aqui do Museu Nacional, uma coleção científica e didática, que é bastante interessante. Contabilizando só o que eu produzi e o Átila de fotografias, tirando os outros colegas, são 10.150 fotos em um ano de projeto. Dessas, 8.400 do ambiente terrestre e 1.750 do ambiente marinho. Então, imagens com alta qualidade. Eu digo alta qualidade, imagem para publicação em National Geographic, em capa de livro, imagem filé de 175 espécies marinhas e 53 terrestres, além de 18 de algas e 44 de plantas. Plantas que eu digo são plantas com flor, que é o que é coletado pelo pessoal de Jardim Botânico para depósito no herbário. 230 exemplares depositados na coleção da seção de assistência ao ensino do Museu Nacional, o que é extremamente interessante, importantíssimo para a identificação do material e para a iniciativa de educação ambiental. 183 espécies contempladas dentro dessa coleta aqui na coleção, ou seja, bastante significativo. 14 grupos taxonômicos já coletados. E a gente vê aqui a proporção do que se tem coletado e o que se tem identificado ao nível de espécie. Então, alguns grupos ainda têm muito problema, como Cnidaria, por exemplo, os hidroides, que são difíceis de serem identificados, são poucos especialistas no Brasil. A gente tem aqui um esforço grande de molusco, porque
O André Breves pegou o material, junto com outros especialistas do setor de malacologia do museu, triou isso tudo e chegou à espécie da grande maioria. Ou seja, quando a gente tem um especialista trabalhando a fundo naquele material, a gente tem um ganho muito grande em termos de informação, de refinamento, parte ainda anelídeos, nós temos ainda um problema, pouquíssima coleta, então a presença aqui do Paulo Paiva, do FRJ, especialista, se unir, de repente, a nossa logística para coletar mais material, é importantíssimo, a gente vê aqui uma lacuna. Será que tem pouca diversidade? Não, tem pouca coleta. Então, uma série de organismos aqui, por exemplo, anura, a gente achou uma perereca, que é uma espécie nova, vou mostrar para vocês na ilha, então foi identificada por especialistas, uma série de organismos, e principalmente os insetos, que a maioria ainda não está identificada, a gente tem que ter um refinamento grande desse trabalho. Próximo. Aqui na parte dos himenópteros, dos artrópodos, insetos, formigas, abelhas, são importantíssimos, por exemplo, para a polinização, ou seja, entender os insetos é importante para entender a polinização, a dispersão de sementes, as aves que comem esses insetos ou que comem as sementes. Então, está tudo interligado. Entender a ecologia, o ecossistema, cada compartimento tem que estar sendo trabalhado para se entender o todo. Próximo. Perceber isso aqui é no alto da Ilha Redonda, uma espécie que não foi identificada ainda, está na coleção do museu. Próximo. Várias cigarrinhas, interessante aqui a associação à formiga, ela limpa aqui as fezes da cigarrinha, mantendo ela higienizada, no caso, aqui é uma associação interessante na Ilha Cagarra. Próximo. As moscas, tem várias, isso aqui é uma galha, ou seja, a mosca deposita os ovos dentro da planta, então entender esse processo também é importantíssimo, nada disso ainda foi identificado, foi coletado, tem coisa que tem foto, não tem coleta, então o trabalho está começando, está engatinhando ainda, eu diria, apesar da grande quantidade de resultados. Os besouros, os coleópteros, uma série, é o grupo mais diverso no reino animal, os coleópteros, tem mais de 60 mil espécies, só para vocês terem uma ideia do desafio que é isso para o Museu Nacional, para os especialistas. Próximo. As borboletas, nenhuma identificada ainda, porque a gente não tem um especialista no grupo dentro do museu, por exemplo, temos que mandar material para fora, trazer especialistas. Próximo. Baratas, eu levo aqui uma série de baratas que ocorrem nessas ilhas. Quando eu falei uma vez para uma jornalista da vez, barata, eu não vou publicar barata, é um bicho nojento. Eu falei, mas é uma espécie nova que só existe lá. Eu quero publicar essa barata assim, com exclusividade. Hein? Eu falei, mas não era nojento até agora? Essa aqui é uma espécie nova, lá da Ilha Redonda, foi coletada à noite, no nosso acampamento, né, Bagre? Ali, dividindo nossa refeição ali, uma espécie nova na panela, bastante interessante. Então, faz parte. Tá vendo? Por isso que a gente precisa de um apoio, né? Porque a gente vai ali no campo, né? Não é brincadeira, né? Então, assim, várias ainda não foram identificadas, isso vai levando para o especialista. O que é interessante, que ocorre muito em ilhas, os insetos perdem as asas. Por quê? Insetos que voam muito, ele acaba pegando uma corrente de vento, cai no mar e morre. Se ele cai no mar e não reproduziu, ele não deixou aquele gene. Já o fraquinho, que não voa nada, com a asinha mirrada lá, a fêmea aqui, não olha para ele, mas ele não voou, não caiu no mar, reproduziu mais com as fêmeas e vai deixando aquele gene ao longo de milhares de anos. Vai ocorrendo isso muito comum em ilhas, a perda de voo por alguns insetos, por exemplo. A gente encontra isso nas ilhas aqui do Rio. Os grilos, nenhum identificado ainda, tem alguns lá. Próximo. Isso aqui é uma larva de odonata, da libélula, dentro daquela pocinha, ou seja, isso aqui foi meu filho que encontrou. Pai, tem um bicho ali dentro da poça. Eu falei, mas nessa poça fedorenta aí, meu filho? Não, mas tem o bicho ali, eu não conseguia ver. Realmente tinha, a gente conseguiu coletar, assim, foi a coleta do Francisco essa aí. Então é importante levar outros olhares, né? Isso é importante. A gente olhou, uma pocinha, mas para criança aquela pocinha era uma brincadeira na água, achou um bicho diferente. Próximo. Aqui também um louva-a-Deus, também na Ilha de Palmas, por exemplo, também não está identificado ainda. Próximo. E as aranhas. As aranhas é uma grande surpresa. Falando com um especialista, com o Renner Batista, lá da UFRJ, falou, cara, eu nunca fui lá, mas eu te digo que, no mínimo, tem dezenas de espécies. Eu falei, Renner, dezenas de espécies, não dá outra. Tem muita aranha. Algumas foram coletadas. Essa aqui, quando eu mandei a foto para ele, também é no acampamento, né, dentro da caverna, uma aranha que é muito comum ali, grande, uma armadilha, tem mais de 1 palmo. Ele falou, cara, cuidado com esse bicho aí, que a picada é feroz. Dá gangrena, o bicho é brabo. Eu falei, gangrena, picada de bicho peçonhento aqui, acampado à noite na ilha, é realmente complicado. O que isso é interessante também? Um plano de manejo, por exemplo, um turismo, uma trilha numa ilha dessa, tem que entender o que é potencialmente perigoso para uma pessoa que possa ter uma alergia num ambiente isolado, por exemplo, e esse aqui é um animal que realmente necessita cuidado. Próximo. Mais aranha tem pra caramba, isso é só uma parte, tem mais umas 5 que eu vi, mas não consegui nem coletar, nem fotografar, isso já é um grande desafio.
Os moluscos terrestres, o que é interessante, são animais que não suportam a salinidade. Eles não suportam estar exposto ali à água do mar. Ou seja, são animais que não foram grudados em tronco, não foram nadando para essas ilhas. Ou foram introduzidos lá, como pode ser o caso desse molusco aqui, que é um molusco grande terrestre, que é muito encontrado em sítios arqueológicos, por exemplo. Pode ter sido introduzido, só existe na última ilha, na Ilha Redonda, não ocorre nas outras ilhas. Ou são animais que estão ali desde que essas ilhas eram conectadas, né, há 15, 18 mil anos atrás, o nível do mar mais baixo, as ilhas conectadas, animais que viviam ali se isolaram, e com isso pode estar gerando um processo de especiação, de formação de novas espécies. Então, são espécies, grupos importantíssimos para ser estudado em termos evolutivos, por exemplo. Próximo. Aqui os vertebrados, né, os répteis, alguns ovos, provavelmente desse lagarto aqui, não tenho certeza do que é, mas dentro de uma bromélia seca, ou seja, mesmo uma bromélia morta seca, ela é o principal local de desova desse tipo de animal. Ou seja, entender esse ecossistema é fundamental. O teiu, que é um animal, um lagarto grande, é caçado. Alguns pescadores já falaram que é uma delícia, que eles fazem churrasco de teiu nas cagadas. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, que já tem pouco, você vai comer o lagarto lá. Então, essa é uma coisa importante, ter sido criada uma unidade de conservação para proteger esse tipo de espécie. O calango, que só ocorre na Ilha Redonda, não tem nas outras ilhas mais próximas, também que é um mistério por que isso acontece. E esse aqui eu fotografei, mas não tenho ideia do que seja, nem tenho a coleta. Próximo. E aqui o que mais nos surpreendeu, a gente estava trabalhando, estava numa coleta da Larissa, a Larissa viu, né, o girininho dentro da bromélia, e falei, pô, girino, já tinha ouvido essa lenda que tinha uma perereca nessas ilhas. Próximo, por favor. E aí nós encontramos esse bichinho aqui, que é uma espécie nova, endêmica, só ocorre na Ilha Redonda, na Ilha Comprida, vive dentro das bromélias associadas, aquela aguinha da bromélia, fundamental para ele possa botar os seus ovos, o girino crescer e ele se desenvolver nesse microambiente. A bromélia é fundamental, um microecossistema, ou seja, é uma espécie extremamente interessante. As unidades de conservação, quando são criadas, elas têm, às vezes, esse tipo de viés. Por que se criar uma unidade de conservação? Proteger o patrimônio genético único, por exemplo, como uma espécie endêmica que só existe ali. Ou seja, se cai um balão, pega fogo, mata toda a vegetação, a gente pode perder biodiversidade, perder recurso genético, por exemplo. Próximo. Então, esse material coletado vai para o Museu Nacional, para a seção de assistência ao ensino do museu, que é uma coleção ampla, que abriga todos os grupos, desde inseto até aves. A gente coleta um exemplar de cada, basicamente. Algumas aves foram encontradas mortas, nós trouxemos, foram empalhadas aqui no museu pelo Caetano, o taxidermista da casa. E isso serve principalmente para a gente identificar o material com segurança, para ter um registro fidedigno da biodiversidade local, e principalmente para iniciativas de educação ambiental e mobilização social, porque esse material realmente chama a atenção e ajuda a compreender, as pessoas entenderem o ecossistema e a importância da conservação. Próximo. Aqui os estagiários trabalhando, que na época... esqueci o nome dela. Alessandra. Agora estou com a Gabriela Amorim no lugar dela. O Rony Pinheiro, também trabalhando na coleção lá da seção de assistência ao ensino. Bastante interessante que esse material permite que os estudantes tenham uma vivência do campo ali, do material realmente. Próximo. E aqui uma geral do número de espécimes coletados por grupos zoológicos. A gente tem uma grande coleta de molusco, que eu acho que é importante. Esse é um projeto guarda-chuva, né? Um projeto que vê um geral, e aí que eu fico feliz de ver, por exemplo, o André teve contato com o projeto, mandou um CISB, uma licença de pesquisa só para molusco. Então, eu espero que os pesquisadores agora se aprofundem, vendo esse leque de oportunidades, de necessidade de conhecimento para a unidade, cada um se especialize dentro do seu grupo. Então, essa é a importância do projeto, é dar um macro para a gente fechar no micro de cada grupo desse. Ou seja, tem muito material ainda que precisa ser coletado, mas a gente já tem agora uma noção geral de como coletar, a logística e a importância. Próximo. Então, aqui uma geral da porcentagem dos espécimes coletados que já foram identificados. Ou seja, a gente tem 100% de aves identificadas. Claro, a gente só tem 2 aves que pegou morto, tem 100%. Agora, tem grupos que são problemáticos, como ainda a porífera, que precisa de refinamento, de preparar a lâmina, olhar em microscópio, às vezes microscópio de varredura, que existe um custo para isso, uma complexidade. Então, hoje em dia, o refinamento da identificação. Os briozoários estão sendo mandados para o Rio Grande do Sul, que é onde tem a especialista no Brasil, que tem maior domínio sobre a taxonomia dos briozoários. As assídeas foram para a Universidade Federal do Ceará, estão sendo identificadas lá, para você ver a complexidade de se entender um ecossistema como esse. Próximo. E aqui o material na coleção, todo padronizado, com frascos ideais, etiquetados com os nomes, e esse material todo, ou em via seca ou em via úmida, no álcool, ele é utilizado em várias iniciativas do projeto. Próximo. Ou seja, em exposições, essa exposição no Forte Copacabana, durante 5 dias, nós tivemos mais de 3.000 visitantes conhecendo de perto essa biodiversidade.
seja, tem um impacto muito pequeno no ecossistema, que nós coletamos um indivíduo. Aqui, crianças de escola pública assim, vidradas com material, os estudantes tendo a oportunidade de passar o conhecimento, deficientes visuais tocando naquele material seco, muito interessante essa vivência, foi um evento aqui no Museu Nacional, 193 anos do Museu Nacional, famílias inteiras interessadas. Então, isso tudo mostra o quê? Uma mobilização social em prol da conservação. Próximo. E nós estamos, então, juntando todo esse material, estamos produzindo um livro, vai ficar pronto em torno de fevereiro do ano que vem, pela série Livros do Museu Nacional, são 3.000 exemplares de distribuição gratuita, capa dura, todo colorido, ou seja, todo esse material vai ser reunido de uma forma para passar esse conhecimento para a sociedade de uma forma bastante abrangente, que eu acho que é importante. E a visão desse livro, além do conhecimento científico, é mostrar os usos, os potenciais impactos, como, por exemplo, redes de pesca presas no substrato, que é um problema sério nessas ilhas, até hoje, que as redes estão fora da unidade, mas o mar vira, joga para dentro da unidade, esse tipo de petrecho de pesca. Próximo. E estamos fazendo também um documentário com 3.000 cópias de distribuição gratuita, um documentário científico, mas que mostra também aqui a visão do pescador. O Pedro Marins está aqui conosco, agradeço a presença, que é o presidente da colônia Z13, dando seu depoimento. A gente vai pegar o depoimento de vários pesquisadores, vários usuários do monumento, as diferentes visões. Eu acho que isso é interessante, é democratizar o conhecimento, não é falar, só quero a visão do pesquisador. Não, a minha visão é tão importante quanto a do Pedro. Às vezes ele sabe muito mais do que eu sei. E isso é importante, isso que eu vejo de mais bacana no projeto, é essa integração. Então, fizemos imagens submarinas em 3D, vai ter um curta de 5 minutos em 3D de imagem só submarino, que é extremamente interessante. Toda a logística de pesquisa está sendo gravada, ou seja, isso pode ser usado para aulas, formar os jovens pesquisadores como trabalhar no campo, com o detalhamento desse tipo de abordagem. Próximo. Eu vou fechar a minha apresentação com 7 minutos do clipe do vídeo que nós estamos produzindo, que vai ter 22 minutos. Eu vou passar aqui para vocês terem a oportunidade de, em primeira mão, entender o que é essas ilhas e o que está sendo feito de importante para a conservação. Eu agradeço, sinceramente, o patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental. Sem isso, a gente não teria, certamente, condição de pesquisar a esse nível, com essa velocidade, em um ano, gerar tanto conhecimento para uma unidade nova, a parceria com o ICMBio, com a colônia, com o Museu Nacional. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Convido vocês para comer um lanchinho ali, ver essa exposição, um pouco desse material coletado da coleção de assistência ao ensino está ali exposto. E muito obrigado pela presença. Teremos um grande evento.